Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que vocês estejam bem. Se não tiver, vocês vão ficar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo por mais um dia. Momentos e oportunidades que o Senhor Papai, Ele fez e preparou para mim e para você. Nunca duvida do amor de Deus. Nunca duvida que o Senhor não se preocupa com você. Não deixa que a situação que você está vivendo faz você acreditar que Ele não se importa. O Senhor se importa tanto com você e comigo, que Ele preparou esse momento, esse encontro entre eu e você. Porque o Senhor está usando a minha vida para falar com você. O Senhor, Ele sempre tem um jeito de chegar até a mim e até você. O primeiro passo para ouvir a voz de Deus é através da palavra. Depois, vem as outras maneiras. É através de sonhos, da natureza. Deus usa pessoas, assim como Ele está me usando, para ser canal de bênção para a tua vida. Que o Senhor Ele nos abençoe, nos guarde. Que o sangue de Jesus esteja agora blindando você, sua família, sua casa. Que o Senhor Ele entra com uma intervenção sobrenatural na sua vida, trazendo cura, restauração, restituição, livramento, transformação, salvação. E que o Senhor, Ele gera dentro de todos os nossos corações, todos os dias, o arrependimento. Porque a palavra de Deus diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. Que nenhum de nós venha pecar e não se arrependa. Mas que toda vez que a gente pecar, que a gente se arrependa daquele pecado e que a gente busca no Senhor libertação. Jesus é quem cura, Jesus transforma, restaura, salva, modifica, edifica, santifica nossas vidas. Acredite, meu irmão, minha irmã, o Papai, Jesus, o meu, o nosso, doce amigo Espírito Santo, se importa com você. A palavra que eu tenho para você se encontra no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 em diante. Nós vamos ler alguns versículos. Você que já é acostumado a ver meus vídeos, infelizmente aqui no YouTube tem poucos vídeos meus, mas lá no meu Instagram, lá deve ter mais ou menos quase uns 500 vídeos meus. Eu parei de postar vídeos lá e estou postando agora aqui no YouTube. Mas eu costumo dizer o que eu vou falar para você aqui agora. Tem momentos que eu pego a Bíblia para ler, para que Deus me revele uma palavra para passar para você. E aí o Senhor começa a trazer na minha mente. E eu pego o meu caderno, como é exatamente o que eu fiz hoje. E eu começo a escrever tudo. Aí depois eu simplesmente começo a ler para você aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Por que eu faço isso? Porque se eu não anotar, depois eu não lembro. Isso não é somente comigo que acontece, tá bom, meu irmão, minha irmã? Algumas coisas a gente lembra, mas algumas coisas a gente não lembra. Então Deus já me deu tudo aqui, no caderno, aonde eu escrevi, coloquei. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e abençoada. Hoje você vai entender que um intercessor, uma intercessora é muito importante nas nossas vidas. Ai de uma igreja se não tivesse um intercessor. Ai de uma nação se não tivesse um intercessor. Todos nós somos intercessores. Dentro da nossa casa, com a nossa família. Mas há um intercessor e uma intercessora que eles foram levantados por Deus, não somente para interceder pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, mas para ser uma coluna dentro de uma igreja, para ser uma coluna numa nação. Aquele intercessor que ele pode estar ali com 1000 problemas, mas ele nunca vai dizer não a um pedido de oração seu. Porque Deus o levantou para interceder. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 8, você vai ver um grande intercessor, Moisés. Mas você vai aprender também a buscar no Senhor, que Ele coloca nas suas vidas, pessoas que vêm somar, multiplicar e acrescentar. O que adianta ter rios de amizades, mas são tudo falsos? Pessoas falam ao seu lado enquanto você tem algo para oferecer. Depois que você não tem mais, te descarta como um copo descartável. Ei, eu aprendi. Apanhei muita, foi muita
surra. Mas depois de entreguei minha vida para Jesus, lendo a palavra, vendo como que Deus age, eu comecei a buscar no Senhor, que Ele coloca pessoas que vêm somar, multiplicar, acrescentar na minha vida. E Deus tem feito isso. Eu também uma vez orando e falei para o Senhor, Senhor, tu quanto é pessoa e coisa que está na minha vida, na minha família, na minha casa, que não é do Senhor, o Senhor tira. Aí Ele virou para mim e disse assim, ó, tem pessoas e coisas que vocês vão orar e eu vou tirar. Mas tem pessoas e coisas que eu não vou tirar, vocês orando, para que eu faça. Mas vocês que vão ter que posicionar e retirar, e vocês que têm que se afastar. Então, meu irmão, minha irmã, a oração, ela também gera ação. Quando eu e você a gente ora, a gente tá provocando uma ação. Mas também tem oração que não é somente para você e eu pra gente orar. A gente tem que nos posicionar e ir lá fazer alguma coisa. E aqui, o título da minha Bíblia e a tua também é Amaleque peleja contra os israelitas. Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, ou seja, no monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e subiram ao cimo do outeiro, ou monte. Versículo 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Aleluia, louvado seja teu nome, Jesus. Arão e sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Procura pessoas assim, amizades assim, pessoas que vêm para somar. Quando você cair, elas estão ali te dando a mão para te levantar. Você tá bem, elas estão lá. Hoje você não vê essa amizade assim mais não, sabe por quê? Por causa de sabedoria minha, discernimento meu e seu. Nós temos a Bíblia. Eu costumo dizer que a Bíblia é meu cardápio, mas ela também é a nossa bússola. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. 13. E Josué desbaratou Amaleque e seu povo a fio da espada. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. E eu quero dizer para você aqui um pouquinho sobre o intercessor. As pessoas, elas me pedem oração aqui nos meus vídeos. E eu tenho um prazer de orar por elas. Tenho um prazer imenso de orar pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque um verdadeiro intercessor, intercessora, eles vão ter prazer de orar pela vida do irmão, se compadecer pela dor, pela situação que o irmão, que a irmã está vivendo. O intercessor tem um grande papel na vida de todos os seres humanos. O intercessor, ele é essencial sobre a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, as pessoas, e também sobre uma nação. A intercessão de um intercessor tem muito poder mediante Deus. Aqui nesse capítulo 17, que nós acabamos de ler, versículo 8, em diante, Josué e seu exército só venceu Amaleque e seu exército por causa da intercessão de Moisés. Caso contrário, eles não teriam vencido a batalha. Há batalhas minhas e suas que nós vamos depender de um intercessor nos ajudar em combate. Tem luta minha e sua que depende somente de mim e de você. Mas tem lutas que nós vamos precisar de um intercessor se posicionar na brecha para interceder em oração e para nossas vidas, nos cobrir. Aleluia. Quando um intercessor ou uma intercessora se coloca de pé em oração, seja pela igreja ou em prol a uma nação, o inferno treme. Porque sobre a vida de um intercessor ou de uma intercessora, há uma legalidade muito grande que foi dada por Deus.
onde o próprio Deus derramou uma unção muito poderosa de milagre, de destravamento, para quando o intercessor ou intercessora orar, seja liberada. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu amo papai, porque ele é extraordinário. Eu não saberia discernir isso se não fosse o Senhor falando comigo. Por isso que tem temor de Deus. Quando há temor de Deus, a gente não consegue, não é mesmo? Se manter. Vamos lá. Então, quando o intercessor ou intercessora coloca de pé para interceder pela igreja ou pela nação, um portal dá a eles um acesso que é ligado diretamente ao próprio Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que tem um intercessor ou uma intercessora precisa estar sempre cobrindo eles em oração, porque o combate das trevas que vem sobre a vida deles é muito grande. Ora por mim, a gente ora. Mas você não precisa fazer muita coisa pela vida da gente, não. É uma oraçãozinha pequenininha, mas libertadora. Vou te dar só um exemplo. Senhor Jesus, cobre a vida de Marcelo, da sua família, da sua casa. Livra-ele de todo o mal, Senhor. Amém. Aleluia. Essa oraçãozinha aí é extraordinária, é poderosíssima. Não tem? Agora o nosso papel de intercessor, meu irmão, minha irmã, é entrar no inferno, é saquear o inferno, é brigar, não no braço, sabe? É a forma que eu estou só botando aqui para você entender. Não no braço, mas na oração. É um combate muito grande das trevas que vem para cima da gente. Não tem? Muito grande. Mas o amor que a gente tem pelas almas, o amor que a gente tem, nada impede a gente de continuar em frente. Aleluia, louvado seja teu nome. O intercessor, quando ele começa a interceder, ele faz um grande estrago no inferno. Porque toda ação maligna sobre o que o intercessor está orando vai ter que se retirar. Porque os demônios não conseguem resistir à unção poderosa que está sobre a vida do intercessor ou intercessora. Aqui no texto também que nós lemos, nós vemos que Moisés ele tinha as mãos pesadas. Então vamos lá. Mãos levantadas aqui representa que o intercessor ele colocou na posição de combate para interceder para algo ou por alguém mediante a Deus. Então, ao levantar as mãos, Moisés ele estava se colocando em posição de combate, de guerra, ali pela vida de Josué e daquele exército, que é o povo de Israel. Aqui nesse versículo 11 que lemos, a palavra de Deus diz que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, baixava a mão, prevalecia Amaleque. As nossas orações em prol daquilo que estamos orando, tem que haver uma persistência da nossa parte, mesmo que nós não estamos vendo o fluir de Deus sobre aquela situação. Mas no mundo espiritual, Deus está trabalhando em cima das nossas orações. Tem gente que está persistindo em oração sobre algo, mas pelo fato dela não ver resultado, ela baixa a guarda. Então, você viu quando Moisés ele baixava a mão, prevalecia o inimigo, não é mesmo? Continuando. Só que quando nós estamos orando no mundo espiritual, a gente não está somente orando, estamos em guerra, estamos lutando contra as forças malignas que se opõem contra as nossas vidas. E as nossas orações para fazer com que a gente E as nossas orações para fazer com que a gente venha desistir. Então, quando nós estamos orando, o combate das trevas vem contra nossas vidas, sobre as nossas orações, para fazer com que eu e você a gente desiste. E aí acontece que quando baixamos a guarda, os nossos inimigos prevalecem. Quantos de nós aqui estamos orando por algo tem um bom tempo, mas você não está vendo fluir, você não está vendo resultado? E aí você baixa a guarda. Aí o inimigo entra. Não tem?
Que até então você estava na posição de combate. Você estava na sua posição de soldado, de soldada. Aí você dá uma esfriada, baixa a guarda e o inimigo entra. Nós temos que entender que quando estamos orando no mundo espiritual, dos demônios, eles vão se levantar para tentar fazer a gente parar de orar em prol daquela situação. Muitas das vezes, essa ação maligna, que são os demônios de Satanás, vai usar até mesmo a pessoa que estamos orando para fazer a gente parar de orar por ela. Às vezes essa pessoa que você está orando aí, o diabo usa ela mesma para trazer conflito para você. Aí a gente pensa assim, tô aqui orando para essa pessoa, vou parar de orar por esse infeliz? Por essa infeliz, não é assim? Às vezes, eu sou um ser humano, gente, é verdade. Vou parar de orar. Eu tô aqui me matando, guerreando. E olha só o que essa pessoa me faz. E muitos desistem, não tem? Muitos desistem de orar pelaquela pessoa, sem saber ela, que ali por trás daquela pessoa tem um combate espiritual, que está tentando fazer ela parar, ela desistir de orar em prol daquela pessoa. Porque os demônios, Satanás sabe que as nossas orações fazem um estrago no inferno, e é através delas que os nossos milagres são liberados. As mãos de Moisés já eram pesadas. Vocês acham que Satanás não deu um jeitinho de fazer as mãos de Moisés ficarem mais pesadas ainda para Moisés baixar a guarda? A Bíblia diz que Moisés tinha uma mão pesada. Por isso que ele não aguentava ficar dessa posição aqui para o céu. Mas você acha que o diabo não deu um jeitinho de fazer elas ficar mais pesadas ainda? O diabo vai tentar, minha filha, meu filho, dar um jeitinho, sabe? Para que a gente tenha obstáculo, para que faz a gente ter desânimo, que a gente desiste, que a gente acredita que não vai ter jeito, que é perder tempo. Minha filha, meu filho, acredita, é assim que funciona. Vamos lá. Toda pessoa precisa de um intercessor. E todo intercessor ou intercessora precisa de pessoas cobrindo eles em oração. Porque as oposições das trevas, elas vão se levantar e vão vir com tudo para cima do intercessor ou intercessora. E é aí que as suas orações vão ser fundamental na vida dessa pessoa. Na vida dos nossos intercessores. Então você e eu, nós precisamos entender isso. Porque as nossas orações precisam ser de cobertura, cobrindo e guardando tanto o intercessor quanto a sua família. Como eu disse no início, Senhor Jesus cobre a vida do intercessor, da intercessora, com teu sangue, sua família, sua casa, né? Cuida deles, Senhor. Então Arão e Ur fizeram a grande diferença na vida de Moisés. Amigos que vêm para somar, multiplicar e acrescentar. Tenha pessoas assim do seu lado. Busca no Senhor para que te dá discernimento, para você discernir pessoas. Busca no Senhor que Ele coloca pessoas extraordinárias na sua vida. Aleluia, que vai fazer a diferença. Então Arão e Ur fizeram a grande diferença na vida de Moisés. Outra coisa, Moisés não só estava intercedendo em oração pela vida de Josué e do seu exército, mas por todo o povo de Israel. Porque se Josué e seu exército perdesse, todo o povo de Israel estava perdido, seria todos derrotados. Então, minha irmã, se você ler toda a história do povo de Israel, você vai ver que no deserto, Deus, por algum momento, acho que se eu não me engano, foi 3 vezes, tentou matar aquele povo tudo pela sua rebeldia. Mas Moisés intercedeu. E não era por 1.000 pessoas, 3.000, 500.000 pessoas, não, era milhares de pessoas. Ele sozinho intercedia diante de Deus. Não, Senhor, tem misericórdia. Tu não tiraste eles lá do Egito, da escravidão? Olha o que os outros vão dizer, Senhor, de ti, Deus. Não faça isso, Senhor. Ele estava sempre na brecha por aquelas pessoas que se levantou contra Deus. Não somente contra a vez de Moisés, mas contra Deus. Mas o mal não veio, porque Moisés sempre esteve na brecha. E alguns que acabou colhendo o que plantaram, não foi porque não teve intercessor para interceder. É porque tem pessoas que preferem seguir seus próprios caminhos sem Deus. E aí elas têm um final trágico,
que muitos deles tiveram por escolha. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que esta palavra possa ficar nos seus corações, porque ela está no meu coração. E que o Espírito Santo de Deus abra o teu entendimento, o nosso entendimento, e nos dá sabedoria para tomar as melhores decisões certas. Aleluia. E meu irmão, minha irmã, acredite, na sua igreja tem intercessores. Porque na minha tem. Na minha igreja tem uma intercessora que se chama Zilma. É muito combate do inferno contra a vida dela, mas ela até hoje ela está firme e forte. Tem outros intercessores que cobrem a vida dela, mas ela foi chamada para interceder pela igreja e pela nação. E eu sou apaixonada pelo como Deus faz, Deus age. E é Deus que tem sustentado aquela mulher dia por dia. E eu tenho um prazer, uma honra de orar por ela, pela sua família, pela sua casa. Eu tenho um prazer de bater de frente com Satanás e seus demônios para defender ela e sua família. Porque o que Deus já fez através da vida dela, na minha vida, isso só eu e ela, nós sabemos. Não tem? Então, aprenda a honrar seus intercessores. Aprenda a honrar aqueles que pegam a tua causa, que ora por você, que está ali do teu lado. Talvez não esteja do teu lado fisicamente, mas esteja em oração, intercedendo por você. E é por isso que você ainda não caiu. Você está aí ainda lutando, guerreando. Porque com certeza você tem um intercessor, uma intercessora que está orando pela sua vida. E se você não tem, procura uma pessoa agora que seja intercessor ou intercessora. Em nome de Jesus. Ei, o corpo de Cristo não é somente um membro. São vários membros. Nós temos vários membros. A minha mão direita não consegue varrer a casa, passar pano, lavar roupa, fazer tudo. Mas ela precisa dessa outra aqui. A unidade. Então nós somos uma unidade. Queira você, queira não, nós precisamos uns dos outros. E quando nós falamos não precisamos, é egoísta. Somos egoístas. Nós deixamos de receber grandes coisas de Deus pelo egoísmo. Então, não tenha vergonha de pedir oração. Tá bom? Se você está dando conta sozinha de orar, amém, glória a Deus. Mas, independente se está dando conta de orar sozinho ou não, procura um intercessor, uma intercessora, para que seja cobrindo a sua vida, a sua família, a sua casa. Essa é a palavra para mim e para você. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.